Sport Recife, jovem promessa desembarcando no Gigante da Colina. Pedrinho, suspenso pelo STJD, só vai poder voltar a frequentar os jogos do Vasco em maio. A arbitragem definida para as partidas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Você fica sabendo de tudo isso aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos atualizar aqui todas as informações do nosso Gigante da Colina. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui. Meu amigo, peço rapidinho para você, se você ainda não for inscrito aqui do canal, confere aí e se inscreva rapidinho, não vai cair o dedo e você ajuda demais aqui o canal continuar crescendo. Peço o seu like também, isso é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui na plataforma, beleza? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então toca aqui, tamo junto, vai rodar a vinheta, meu grande amigo, e depois da vinheta a gente começa, vamos que vamos. Bora lá então, meu amigo, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando dela, hein? Oágua, parceiro oficial do Vascão, tá aqui do ladinho, parceiro oficial também do canal Machão da Gama, tá? Essa aqui é a mesma água que os jogadores do Vasco se hidratam. Você já deve ter visto aí nas coletivas do Renato Gaúcho, nas paradas técnicas ali, né? Quando os jogadores vão se hidratar, é sempre essa sacolinha aqui, ó, da Oágua. E você pode ter no conforto da sua casa, tá? O QR Code aparecendo na tela, tem o link aqui também na descrição. E você utilizando o cupom JUNINHO, você ganha um descontinho, tá bom? Use o cupom JUNINHO e receba no conforto da sua casa Oágua. Você pode se hidratar com a mesma água que os jogadores do Vasco utilizam. Ela hidrata 10 vezes mais, tá? Então, assim, eu recomendo. É a água que eu uso no meu pós-treino. A galera que me acompanha no Instagram aí sabe que, enfim, gosto de ir pra academia, de correr e tal. Sempre levo uma comigo porque é prática também, né? Que fácil de manusear, então vambora. Oágua, parceira aqui do canal Machão da Gama e parceira também do Vascão. Inclusive, bora dar uma refrescada, né? Calor demais aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, meu amigo. Vou começar falando aqui sobre o presidente Pedrinho, né? O Pedrinho foi suspenso pelo STJD, pegou 15 dias, né, de suspensão por conta do que aconteceu na partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o Pedrinho tinha sido apenas advertido, né? Mas depois o STJD recorreu, né? A Procuradoria recorreu e o Pedrinho foi condenado a 15 dias de suspensão lá no pleno do STJD pela confusão no empate em 3-3 com o Cruzeiro no Mineirão, jogo que aconteceu no dia 15 de março pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu te pergunto, e o árbitro, hein? E o árbitro? O árbitro que prejudicou o Vasco aquele dia, ninguém nem escuta falar dele. Eu nem lembro mais o nome dele, para ser sincero, porque nada aconteceu com ele, não teve uma punição, não teve uma advertência, não teve absolutamente nada. E o Vasco, que foi prejudicado dentro de campo, ainda teve o seu presidente punido, né? Pelo STJD. Então, assim, é uma dupla punição pro Vasco, né? Porque hoje em dia no futebol brasileiro você é prejudicado e você ainda tem que ficar quieto. Porque se você reclamar, se você esbravejar, você acaba sendo punido pelo STJD. Mas, enfim, muita gente ficou na dúvida, né? Pô, Juninho, beleza, o Pedrinho tá suspenso aí pelo STJD. O que acontece então? Ele não pode mais trabalhar? Ele não pode mais pagar o salário dos jogadores? O que acontece? Como funciona essa punição do Pedrinho? E eu vou te explicar aqui agora para tirar todas as dúvidas. Essa punição impede que o Pedrinho frequente os jogos do Vasco, frequente o vestiário com o elenco em dias de partida e impede também que ele viaje junto com a delegação para jogos fora de casa durante essa suspensão. Então, nesses próximos jogos, até o final do mês, o Pedrinho está suspenso, não pode viajar com o time, não pode frequentar vestiário, não pode estar ali no estádio, e os jogos que ele está suspenso são, na verdade, né? Esse Vasco e São Paulo em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, dia 18, Paysandu e Vasco pela Copa do Brasil, no Mangueirão, dia 21, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, dia 26, lá em São Paulo, e a partida entre Vasco e Olímpia em São Januário, pela Copa Sul-Americana, no dia 30 de abril. Então aí nos próximos 4 jogos do Vasco, o Pedrinho não pode estar presente por conta dessa punição. Ele vai poder voltar a frequentar os estádios no clássico contra o Flamengo, que acontece no dia 3 de maio no Maracanã.
Agora, no dia a dia, ir no clube, ir nos treinos, ir frequentar São Januário, frequentar o CT Moacir Barbosa, isso tudo ele pode fazer normalmente. Então é assim que funciona a punição do Pedrinho. Ele não vai poder estar presente ali no dia do jogo, né? Nem viajar com a delegação, etc e tal. Bom, e já que o assunto é arbitragem, vou aproveitar para trazer aqui os 2 próximos árbitros, né? Dos 2 próximos jogos do Vasco da Gama. O jogo contra o São Paulo em São Januário no sábado. Quem apita é Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele que é irmão do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro muito conhecido aí do torcedor vascaíno, né? Então, o árbitro Sávio Pereira Sampaio foi o escolhido para apitar essa partida entre Vasco e São Paulo. E a partida da Copa do Brasil entre Vasco e Paysandu será apitada por Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. A CBF definiu Ramon Abate Abel como árbitro desse jogo. Então, já está definido aí quem apita, né, os 2 próximos jogos do nosso Gigante da Colina. E quero saber se você gosta, né, desses 2 nomes citados, enquanto o meu cachorro aparece ali, ó, de relance, ali atrás. Ei, Bidu! Bidu? Aí, olhou. Tamo junto, meu amigo. Opa, te tampei. Saudações. Enfim, gosta desses 2 nomes? Deixa aí nos comentários, né? Irmão do Wilton Pereira Sampaio apitando, meu amigo. Vamos que vamos. Bom, vamos falar agora de reforço, né? O Vasco aí, olhando para o futuro, acertou uma grande contratação visando as próximas temporadas, né? Um jogador que é tido aí como uma grande promessa. O Vasco acertou a contratação do volante Lucas Henry, que estava no Sport Recife, para a categoria de base, jogador de 17 anos. O meio-campista é tratado como uma das principais promessas da base do Sport Recife. Chegou a passar também pela base do Palmeiras, mas acertou agora com o Vasco da Gama. Inclusive já foi inscrito pelo Vasco nas competições do Sub-20 e também do Sub-17. É um jogador que é tido ali com boa capacidade técnica, força física e muita margem de evolução. Ele chega para encorpar ainda mais a base vascaína. Enfim, contratação fechada aí, Lucas Henry, ex-Sport Recife. O Vasco que fez esse mesmo movimento com o Zuccarello. Lucas Zuccarello, que hoje está aí no Sub-20 do Vasco, pega a seleção brasileira e tal, uma grande promessa também aí do futebol. Era do Sport Recife e o Vasco foi e contratou ainda na base, fez esse movimento, contratando ainda na base. E agora ele está aí se desenvolvendo, né? E já até participou de alguns jogos pelo profissional. A tendência é que aconteça o mesmo com o Lucas Henry.